E aí pessoal, boa noite a todos. Prazer estar novamente aqui com vocês. Vamos parar de onde a gente começou, que foi sobre as crenças incapacitantes, as crenças limitantes, sobre as lombalgias, né? Estávamos falando de lombalgia, de hernia de disco, mais propriamente das hérnias de disco lombares. Então, essa parte aqui a gente já conversou, que foi sobre as crenças limitantes, incapacitantes que os pacientes possuem e que irão chegar para vocês. Então, esses pacientes, pessoal, eles têm medo da possibilidade de ter dor e eles também têm medo de sofrer por conta de alguns dias da dor. Então, nós temos sempre que fazer aqueles questionamentos, né? Para ele voltar aos poucos às atividades, mesmo que as atividades que o mesmo está evitando, fazer o mesmo refletir como é que ele estava antes dessa crise, se ele consegue fazer alguma coisa, se ele não consegue fazer algo que ele conseguia fazer antes, e o porquê que ele acha que ele não consegue, e expor o paciente de forma gradual aquele movimento que ele antes fazia e não consegue fazer agora. Isso é muito importante, pessoal. Expor o paciente de forma gradual, porque é daí que o paciente vai começar a perceber que ele pode realizar aquele movimento e ele vai começar a perder o medo. É um dos maiores desafios do fisioterapeuta, é fazer o paciente perder o medo. Ele com medo, ele não vai fazer os exercícios ou vai fazer de uma maneira bem menos, bem mais tímida, digamos assim. Então, dor na cabeça do paciente é sinônimo de dano ou de sofrimento. Ele não quer fazer o movimento porque na cabeça dele aquela dor vai danificar mais ainda, aquela questão do nocebo, né, que a gente discutiu. Na cabeça dele vai desgastar mais ainda o disco, vai desgastar mais ainda a coluna, ou ele vai ter medo de sentir a dor, porque na cabeça desse paciente a dor dele é um sintoma de sofrimento. Ele vai sofrer por várias horas ou dias e por isso não vai realizar o movimento. Beleza? Então sempre fazer as questões reflexivas para ele se dar conta que ele consegue realizar aquele movimento. Muitas das vezes o paciente nem está sentindo a dor e deixa de fazer o movimento com medo de senti-la. Lembrando, pessoal, que é um consenso, beleza? A ressonância nuclear magnética, não realizar exame de imagem antes de 6 semanas, pois aumenta a chance de cronificar essa hernia de disco. Então o paciente ele vai fazer um link, vai fazer um nexo causal de que a causa da dor dele é da hernia de disco. E que nem sempre a hernia de disco vai causar dor. Existem vários pacientes que têm hernia de disco e que não sentem dor. Beleza? Aqui estão alguns testes. Lazeg, Bragado, Gonçalves, Lab-Test, palpação. Esses questionários aqui eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha dessa semana. São testes validados internacionalmente, são testes que irão nos ajudar muito a investigar mais ainda o paciente. Então nós temos o Startback Screening, que é um teste que avalia muito bem a parte biopsicossocial. É o Roland Morris e o Osverso, que são testes que avaliam a funcionalidade e a incapacidade do paciente. Então são perguntas
Os pacientes vão responder essas perguntas. Cada pergunta tem uma determinada pontuação. E no final a gente soma e vê quantos pontos deu. E o próprio questionário ele já fala. De tal ponto a tal ponto o paciente está assim, assim, assado. Então, são testes fáceis de ser realizados. O Oswastering é um teste bem longo, porém é um teste muito completo para a incapacidade do paciente. E, pessoal, não esquecendo a anamnese, né? Essa anamnese aqui, ela tem que ser feita... É o básico, que sem esse básico, vocês não irão chegar no avançado. Vocês não vão conseguir, mesmo fazendo os clusters, os questionários validados, os outros testes ortopédicos, mas vocês não vão ter as informações precisas para saber realmente qual a causa de dor daquele paciente. Ok? Sinais e sintomas: o paciente vai sentir uma dor confusa. Essa dor confusa é típica de dor neural. Então o paciente ele vai colocar a mão atrás da coluna e vai dizer: minha dor é por aqui, ó. Não é uma dor pontual, é uma dor generalizada. Ele não consegue indicar aquela dor. Ele tem alteração de força e sensibilidade. Você vai no teste de força, ele não tem. E a sensibilidade também é alterada. Lembrando que o paciente também é indicado vocês realizarem os testes de reflexo. Então, realize o teste de reflexo patelar, teste de reflexo aquileu, sensibilidade, teste de força, para saber se realmente essa dor desse paciente vem de uma hernia de disco. Beleza? Tem força preservada, testes patelares, aquileu, com a sensibilidade e a sensibilidade estão normais, pessoal, a chance de ser alguma patologia decorrente da hernia de disco é muito pequena. É muito comum, isso aqui é um dos sintomas mais comuns relatados pelos pacientes, segundo os últimos estudos, que é a irradiação para o glúteo membro inferior, paresia, né, que é a perda da força, fraqueza muscular, incapacidade de realizar as atividades de vida diárias. E em casos mais graves, pessoal, esse paciente pode comprimir a caldequina e causar incontinência, viu? Aqui tem um IN, negação, incontinência urinária e fecal e até a impossibilidade de andar. Beleza? Então, nesses casos aí, o paciente ele pode, em casos mais avançados, né, em que, por exemplo, a hernia já está sequestrada, já está bem extrusa, invadiu o canal medular, está pinçando ali a medula, está pinçando ali a caldequina, o paciente vai ter esses sintomas, que é incontinência urinária, fecal e até a impossibilidade de andar. Informações bem legais para a gente dar para o nosso paciente. Então, hérnias de discos volumosas tem um grande percentual de melhora. Então, quanto maior essa hernia de disco, mais a chance dela ser reabsorvida e maior a chance de melhora desse paciente. Então, tá aí informação boa para a gente dar para o nosso paciente, para ele ficar mais corajoso, perder mais o medo, ajudar mais a gente no tratamento. Não tem déficit neurológico progressivo, pessoal. Se ele tem dor na coluna lombar há 3, 4, 5 anos, só que é só dor. Ah, seu José, e o senhor vem percebendo que o senhor vem perdendo força de lá para cá? Não, doutor. O que me incomoda mesmo é uma dor. É uma dor chata descendo aqui pelo bumbum e da perna, pessoal. Se não tem déficit neurológico progressivo, se esse déficit neurológico ele não está aumentando com o passar do tempo,
a gente já pode achar que não é hérnia de disco. Que a gente vai juntando com essas outras informações que eu já passei para vocês. Com o tempo, há uma boa absorção da hérnia, isso com o tempo, tá? Então é uma informação, outra informação positiva que eu dou para o meu paciente. Trabalhar muito o catastrofismo, então pacientes que são bem catastróficos, pacientes que se veem daqui a pouco na cadeira de roda, se veem daqui a pouco sem poder andar, então a gente tem que trabalhar isso nesses pacientes. Pacientes com medo de realizar alguns movimentos, alguns exercícios, ou seja, pacientes cinesiofóbicos, cheio de crenças limitantes, que chegou no seu consultório com vários nocedos. Então, temos que trabalhar tudo isso, e uma das melhores formas de trabalhar isso é a informação. Então, essas três informações aqui, que é resolumosos tem um grande percentual de melhora. Se não tem déficit neurológico progressivo, a chance de ser mais de disco é muito pequena. E a absorção de boa parte da hernia de disco de forma espontânea acontece na maioria dos pacientes. Então, são informações relevantes, importantes, que ajudam a combater o catastrofismo, a xenofobia, retirar as crenças limitantes, e acaba que sendo uma via de contramão para o nocebo. E onde é que está vindo essa dor, pessoal? Qual a origem da dor? É uma coisa que a gente tem que trabalhar bem mesmo com o paciente, é a anamnese. Eu sempre vou discutir isso com vocês, pessoal. Façam uma anamnese bem apurada, bem acurada, aguçada, beleza? Desde o começo, identificação geral, profissão, ocupação, HDA, HPP, histórico familiar, histórico patológico pregresso, alimentação importante, né, por questões que a gente já conversou antes. Então, destrinche tudo que vocês puderem destrinchar na anamnese. Uma coisa interessante, trabalhar com pacientes também, é o diagnóstico diferencial, pessoal. Vocês, para uma melhor investigação do paciente, vocês coloquem na cabeça de vocês o que pode ser a causa da dor daquele paciente. Por exemplo, um diagnóstico diferencial para dor no punho. Pode ser uma tenossinovite de Kervai, pode ser uma fratura de Colles-Smith, pode ser uma síndrome do túnel do carpo, tá ok? Pode ser uma epicondilite medial, pode ser uma cervicalgia. Então, tudo isso pode dar uma alteração em região do punho. Isso é diagnóstico diferencial. Então, quando o paciente me chega, eu faço na cabeça, eu posso até anotar mesmo esses diagnósticos diferenciais, e eu vou excluindo a partir do momento que eu vou conhecendo melhor esse paciente, ok? Então, dicasinha legal para vocês terem uma avaliação bem mais aguçada é, além de uma boa anamnese, fazer um bom elencar alguns diagnósticos diferenciais para essa dor na coluna, ok? Pode ser uma dor de sacro. E aí, como é que eu sei que essa dor é de sacro? Tá vindo do sacro ou tá vindo da lombar? Pessoal, só para falar um pouquinho aqui do sacro. O sacro, ele é uma articulação sinovial. Sim, o sacro é uma articulação sinovial pobre, mas possui líquido sinovial no sacro. Ele parece um punho de rede, certo? É a articulação sinovial em punho de rede. Então, se tem sinóvia, é importante a gente avaliar. Até alguns anos atrás, acreditava-se que a articulação do sacro ela não era sinovial, era articulação colada. Só que ela é articulação colada, logicamente, só que ela possui líquido sinovial presente.
É uma articulação que é inervada, tá ok? Então, se é inervada, ela pode sentir dor. Isso era uma coisa também que acreditavam, que não, a articulação sacroiliaca não possui inervação. É o ramo primário posterior e o componente lateral é quem faz a parte de inervação do sacro, beleza? Uma informação aqui bem importante, pessoal. O nervo ciático, ele não nasce, ele não se localiza na coluna lombar. Beleza? Isso é uma afirmação errada. Então, eu escuto de vez em quando alguns profissionais falarem que o paciente está com a ciatalgia e uma lombalgia, ciatalgia, e acham que isso são sinônimos. Não é. Então, o nervo ciático, ele é uma soma de vários filamentos. Então, nós temos L3, L4, L5, L1, S2 e S3. Cada região dessa tem um filamentozinho nervoso que vão se juntando, e quando chega ao nível de S3, aí sim forma o nervo ciático. Então, o nervo ciático, pessoal, não se encontra na coluna lombar, se encontra no sacro, beleza? E passa ali pelas incisuras ciáticas, podendo ser comprimido pelo músculo piriforme. E aí eu me pergunto, essa dor que o paciente ele está sentindo, como é que eu sei que ele é da lombar, se é uma sacroileite, se é uma dor de causa muscular, uma compressão muscular devido o músculo piriforme, ou se é de coxa. Então, existem algumas ideias, existem alguns clusters, são clusters, pessoal. Cluster é um grupo de testes, certo? É um grupo de testes confiáveis, com a confiabilidade muito alta. O que é um teste confiável? É um teste que eu faço, vocês fazem os testes, e a chance de os meus testes que eu achei positivo, vocês também acharem positivos, é muito alto. Então, isso são testes confiáveis. Então, foi observado que existem testes que são muito confiáveis, e a esses testes colocaram em uma caixinha. Então, esses testes dentro dessa caixa chamaram de cluster. São testes provocativos e uma confiabilidade muito alta, que ajuda muita gente a saber se realmente aquela dor daquele paciente, logicamente junto com a anamnese, palpação, diagnóstico diferencial, tudo isso que a gente já discutiu, é realmente importante ou não. Então, esses testes aqui, por exemplo, o teste de distração sacroiliaca, que é um teste em que eu vou abrir a articulação sacroiliaca. O teste de thrust de coxa, que é um teste que eu vou fazer a flexão de quadril e joelho, coloco minha mão no sacro e dou um thrust na coxa. Teste de compressão de sacro, que o paciente vai estar em decúbito lateral e eu vou apertar esse sacro, esse ilíaco do paciente, vou comprimir o sacro, apertando o ilíaco. E o thrust de sacro, que é o paciente em decúbito ventral, eu pego minha mão, coloco no sacro e dou um thrust. 2 ou mais testes desses positivos, pessoal, a chance da dor do paciente ser de origem sacroiliaca é muito alta. Se foi 3, altíssima. Se foi 4, pessoal, a chance de ser uma dor sacroiliaca é de mais de 90%. Porque são testes confiáveis. São testes que se der positivo para mim, a chance de dar positivo para vocês também é de quase 100%. Beleza? Então são os testes que estão dentro do cluster de sacro. Beleza? São testes provocativos, vão provocar
a do sacríliaco, e são testes que estão dentro do cluster de sacro, tá ok? A gente fica por aqui, pessoal. Um beijão para todos vocês. Qualquer dúvida, ó, pode entrar em contato comigo, pessoal. Tudo de bom.